O rouxinol. Na China, como bem sabes, o imperador é chinês e todos quanto tem à sua volta são chineses. Já lá vão muitos anos, mas precisamente por isso merece a pena ouvir esta história antes que seja esquecida. O palácio do imperador era o mais luxuoso do mundo, inteira e completamente de porcelana fina, tão valiosa, mas tão frágil, tão sensível a qualquer toque, que havia verdadeiramente que tomar-se atenção. No jardim, viam-se as flores mais estranhas, e nas mais esplendorosas estavam atadas campainhas de prata, que tiniam para que não se passasse por elas sem as notar. Sim, no jardim do imperador tudo estava perfeitamente planeado e estendia-se até tão longe que o próprio jardineiro não sabia onde terminava. Se continuava a andar, entrava-se no mais esplêndido bosque, com árvores altas e lagos fundos. O bosque estendia-se até ao mar, que era azul e profundo. Grandes barcos podiam navegar e penetrar sob as ramagens dessas árvores. E nelas vivia um rouxinol que cantava de forma tão abençoada que até mesmo o pescador pobre, que tinha tantas outras coisas com que se preocupar, gostava de o escutar. Santo Deus, como este canto é belo, dizia, mas tinha de pensar na sua vida e esquecia o pássaro. Contudo, na noite seguinte, quando o rouxinol voltava a cantar e o pescador andava por ali, exclamava o mesmo: Santo Deus, como este canto é belo! De todos os países do mundo, vinham viajantes admirar a cidade imperial, bem como o palácio e o jardim. Mas, quando ouviam o rouxinol, afirmavam: Isto é o melhor de tudo. Os viajantes falavam disso quando regressavam, e os letrados escreviam muitos livros sobre a cidade, o palácio e o jardim, mas não se esqueciam do rouxinol, que era posto acima de tudo. E os poetas escreviam as mais belas poesias, todas sobre o rouxinol do bosque, junto ao mar. Os livros circularam pelo mundo e alguns deles acabaram por chegar às mãos do imperador. Este sentou-se na sua cadeira de ouro, pôs-se a ler e foi lendo. Acenava a todo momento com a cabeça, pois agradava-lhe ler as maravilhosas descrições da cidade, do palácio e do jardim. Mas o rouxinol é o melhor de tudo. Também estava lá escrito. O que é isto? Exclamou o imperador. Um rouxinol? Nada sei disso. Existe tal pássaro no meu império, precisamente no meu jardim? Nunca ouvi falar de tal coisa. Chamou pelo seu cavaleiro às ordens, que era tão distinto que, quando alguém que lhe era inferior se atrevia a dirigir-lhe a fala, não lhe respondia senão com P, que nada significava.
Deve haver aqui um pássaro extraordinariamente notável que se chama rouxinol, disse o imperador. Dizem que é o melhor de tudo no meu grande império. Por que não me falaram dele? Nunca ouvi mencioná-lo, disse o cavaleiro às ordens. Não foi apresentado na corte. Quero que venha aqui hoje à noite e que cante para mim, disse o imperador. Todo mundo sabe que tenho e eu não sei. Vou procurá-lo e hei de encontrá-lo, respondeu o cavaleiro às ordens. Mas onde iria procurar? O cavaleiro às ordens subiu e desceu todas as escadas, percorreu salas e corredores. Nenhuma das pessoas que encontrou ouvira falar do rouxinol. O cavaleiro às ordens voltou a correr para o imperador e disse que devia ser certamente uma história inventada por essa gente que escreve livros. Mas o livro onde li isso, disse o imperador, foi-me enviado pelo muito poderoso imperador do Japão e, portanto, não pode ser falso. Quero ouvir o rouxinol. Tem de estar aqui hoje à noite. Concedo-lhe a suprema graça de vir à minha presença. Se não vier, toda a corte levará açoites na barriga depois de ter ceado. Sim, disse o cavaleiro às ordens, e voltou a correr, a subir e a descer todas as escadas, a percorrer todas as salas e corredores. E meia corte corria com ele, pois não tinham nenhuma vontade de levar açoites na barriga. Eram perguntar por toda a parte pelo rouxinol que o mundo inteiro conhecia, mas não a corte. Por fim, encontraram uma pobre rapariguinha na cozinha. Disse ela: Oh, Deus, o rouxinol, conheço-o bem. Sim, como sabe cantar. Tenho autorização para levar todas as noites um pouco dos restos da mesa para casa, para a minha mãe doente. Vive lá embaixo na praia e, quando regresso, estou cansada e repouso no bosque. Ouço então o rouxinol a cantar. Fico com os olhos úmidos. É como se a minha mãe me beijasse. Cozinheirazinha, disse o cavaleiro às ordens, arranjar-lhe-ei um lugar certo na cozinha e permitir-lhe-ei ver o imperador comer, se nos souber levar ao rouxinol, pois a sua presença foi anunciada para hoje à noite. Precipitaram-se todos para o bosque, onde o rouxinol costumava cantar. Acompanhava-os meia corte. Quanto caminhavam, ouviram uma vaca a mugir. Oh, disseram os pajens da corte, temo-lo agora. Há realmente um vigor extraordinário num animal tão pequeno. Já o ouvi com toda a certeza. Não, são as vacas que mugem, disse a cozinheirazinha. Estamos ainda longe do lugar. Coacharam depois as rãs no charco. Maravilhoso! Disse o dião do palácio. Ouço agora, é como sinozinhos de igreja. Não, são as rãs, disse a cozinheirazinha. Mas penso que em breve o vamos ouvir. Então o rouxinol começou a cantar. É ele, disse a rapariguinha. Ouçam, ouçam, está ali. E apontou para um passarinho cinzento pousado nos ramos. É possível, disse o cavaleiro às ordens. Nunca o tinha imaginado assim. Como parece insignificante. Certamente perdeu as cores ao ver tanta gente distinta à sua volta.
Rouxinolzinho! Gritou a cozinheirazinha bem alto. O nosso imperador gostaria muito que cantasses para ele. Com o maior gosto, respondeu o Rouxinol e logo cantou que era uma maravilha. É como as campainhas de vidro, disse o cavaleiro às ordens. Vede a gargantazinha como se esforça. É estranho que nunca o tenhamos ouvido. Fará grande sucesso na corte. Devo cantar mais uma vez para o imperador? Perguntou o Rouxinol, que julgava que o imperador estava ali. Meu excelente Rouxinolzinho, disse o cavaleiro às ordens, tenho a grande alegria de vos convidar para uma festa na corte, esta noite, na qual deliciareis sua alta graça imperial com o vosso canto fascinante. É mais bonito no campo, disse o Rouxinol, mas acompanhou-os de bom grado, quando ouviu dizer que o imperador assim o queria. No palácio foi posto tudo convenientemente a luzir. Paredes e pavimentos, que eram de porcelana, brilhavam com a luz de milhares de lamparinas de ouro. Nos corredores foram colocadas as flores mais belas, que podiam verdadeiramente tenir. Era um movimento e uma aragem tais que faziam soar todas as campainhas, que ninguém conseguiu ouvir uma palavra. No meio da grande sala, onde o imperador estava sentado, fora colocado um poleiro de ouro, e nele devia pousar o Rouxinol. Toda a corte estava ali, e a cozinheirazinha recebeu autorização para ficar de pé por trás da porta, pois tinha agora o título de cozinheira absoluta. Trajavam todos as suas melhores galas e olhavam para o passarinho cinzento, ao qual o imperador acenou. O Rouxinol cantou tão bem que vieram as lágrimas aos olhos do imperador. Correram-lhe pelo rosto. Quando o Rouxinol cantou ainda melhor, o seu canto foi direito ao coração. O imperador ficou tão contente que disse que o Rouxinol receberia as suas chinelas de ouro para trazer à volta do pescoço. Mas o Rouxinol agradeceu, dizendo que já recebera recompensa suficiente. Ver as lágrimas nos olhos do imperador é para mim o mais rico tesouro. As lágrimas do imperador têm um poder maravilhoso. Deus bem sabe que estou suficientemente recompensado. E voltou a cantar com a sua voz abençoada. É o mais amável galanteio que conheço, disseram as damas em redor. Até mesmo os lacaios e as criadas do quarto deixaram saber que eles também estavam satisfeitos. Não havia dúvida. O Rouxinol fizera bastante sucesso. Ficaria agora na corte e teria a sua própria gaiola, bem como a liberdade de passear na natureza 2 vezes por dia e uma vez de noite. Recebeu também 12 criados. Tinham todos uma fita de seda ligada à perna do Rouxinol e seguravam-na firmemente. O Rouxinol sentia-se preso. Para ele não havia nenhum prazer nesses passeios. Toda a cidade falava do notável pássaro, e se 2 pessoas se encontravam, uma só dizia Rouxi e a outra respondia Nol, e depois suspiravam e entendiam-se uma com a outra.
Um dia chegou uma grande encomenda para o imperador. Por fora estava escrito Rouxinol. Por certo, temos aí mais um livro sobre o nosso pássaro célebre, disse o imperador. Não era, porém, nenhum livro, mas uma pequena obra de arte dentro de uma caixa. Um rouxinol artificial a imitar o vivo, que estava completamente guarnecido com diamantes, rubis e safiras. Logo que se dava corda ao pássaro artificial, este punha-se a cantar uma das peças que o verdadeiro cantava, e a cauda movia-se para cima e para baixo, brilhando como prata e ouro. No pescoço suspendia-se uma pequena fita, onde estava escrito: o rouxinol do imperador do Japão é pobre perante o do imperador da China. É maravilhoso, disseram todos. Agora têm de cantar juntos. E que tal um dueto? E assim tiveram de cantar juntos, mas não deu resultado, pois o rouxinol verdadeiro cantava à sua maneira e o pássaro artificial funcionava com rolos. O pássaro artificial teve então de cantar sozinho. Fez tanto sucesso como o verdadeiro, e era muito mais engraçado vê-lo. Brilhava como braceletes ou alfinetes de peito. Cantou 33 vezes a mesma peça musical e nunca ficou cansado. As pessoas tê-lo-iam ouvido ainda mais, mas o imperador foi de opinião de que agora também devia cantar um pouco o rouxinol vivo. Mas onde estava ele? Ninguém dera por isso, mas ele voara pela janela aberta lá para longe, para o seu bosque verde. Mas que vem a ser isto? Perguntou o imperador. E todos os cortesãos descompuseram o rouxinol e declararam que era um animal altamente ingrato. Temos, contudo, o pássaro melhor, disseram, e assim o pássaro artificial teve de voltar a cantar e pela 34ª vez ouviram a mesma peça musical. Mas nem mesmo assim ficaram a conhecer a música, pois era muito difícil. O mestre de música elogiou extraordinariamente o pássaro. Assegurou mesmo que era melhor do que o verdadeiro, não só no que respeitava ao vestuário e aos muitos belos diamantes, mas também ao seu interior. Pois vejam bem, minhas senhoras e meus senhores, o imperador acima de todos. Com o rouxinol verdadeiro, nunca se pode contar com o que se vai vir. Mas com o pássaro artificial podemos sempre contar. É assim e não de outro modo. Pode explicar-se, pode abrir-se e mostrar a obra do pensamento humano, onde estão os rolos, como funcionam e como um se segue ao outro. É exatamente o que pensamos, exclamaram todos. E o mestre de música recebeu autorização de, no domingo seguinte, mostrar o pássaro ao povo. O povo também devia ouvi-lo, disse o imperador. O povo ouviu-o e ficou tão contente como se tivesse alegrado com um simples chá, o que é bem chinês. Mas o pobre pescador, que tinha ouvido o rouxinol verdadeiro, disse: soa bastante bem. É também parecido, mas falta-lhe algo, não sei o quê. O rouxinol verdadeiro foi banido do país e do império.
O pássaro artificial teve o seu lugar numa almofada de seda, bem junto do leito do imperador. Todas as ofertas que recebeu, ouro e pedras preciosas, estavam à sua volta, e em título ascendeu a Cantor-Mor de Mesinha de Cabeceira de Sua Alteza Imperial, em categoria número 1 do lado esquerdo, pois o imperador contava esse lado como sendo o mais distinto, no qual estava o coração, e o coração fica à esquerda, mesmo no imperador. Entretanto, o mestre de música escreveu 25 volumes sobre o pássaro artificial. Eram tão eruditos e tão longos, e com as palavras chinesas mais difíceis, que todas as pessoas diziam que os tinham lido e compreendido, pois senão teriam sido consideradas estúpidas e levado açoites na barriga. Assim passou todo um ano. O imperador, a corte e todos os outros chineses conheciam de cor o mais pequeno gorjeio do canto do pássaro artificial. E, por essa razão, lhes parecia ser isso o melhor de tudo. Podiam cantar ao mesmo tempo e assim faziam. Os rapazes da rua cantavam zizizi, clu clu clu, e o imperador também. Sim, era verdadeiramente belo. Mas uma noite em que o pássaro artificial estava no melhor do seu canto e o imperador deitado na cama a ouvi-lo, soou dentro do pássaro um tse. Saltou algo, trrr. Todas as rodas andaram à volta e a música parou. O imperador saltou logo da cama e mandou chamar o médico da corte. Mas que podia ele fazer? Mandou então chamar o relojoeiro, que depois de muito falar e de muito mirar, conseguiu pôr o pássaro minimamente em condições, mas disse que devia ser poupado, pois estava bastante gasto nos dentes das rodas e não era possível substituí-las de modo a que funcionasse certo com a música. Foi um grande desgosto. Só uma vez por ano se podia deixar o pássaro artificial cantar, e mesmo assim, com bastante dificuldade. Então, o mestre de música fez um pequeno discurso com palavras difíceis, afirmando com autoridade que ficaria tão bom como antes. Passaram 5 anos, quando todo o país sofreu um desgosto verdadeiramente grande, pois, no fundo, todos gostavam muito do seu imperador. Estava doente e não viveria muito tempo, dizia-se. O novo imperador fora já escolhido, e o povo parava na rua e perguntava ao cavaleiro às ordens como estava o imperador. Tch! Dizia ele, sacudindo a cabeça. Frio e pálido, o imperador jazia no seu leito grande e rico. Toda a corte acreditava que estava morto, e todos os cortesãos o abandonaram para correrem a saudar o novo imperador. Os camareiros saíram para tagarelar sobre o acontecimento, e as criadas do palácio juntaram-se em grande sociedade para tomar café e tagarelar também. À volta, em todas as salas e corredores, tinham sido estendidos panos para que não se ouvisse as pessoas a andar e, portanto, era por toda a parte um grande silêncio. Mas o imperador ainda não estava morto.
rígido e pálido, jazia no leito com grandes cortinados de veludo e borlas pesadas de ouro. Lá em cima, bem alto, estava uma janela aberta e o luar entrava brilhando sobre o imperador e o pássaro artificial. O pobre imperador quase não podia respirar. Era como se algo lhe pesasse sobre o peito. Abriu os olhos e viu então que era a morte que estava sentada sobre o seu peito, tendo na cabeça a sua coroa de ouro, segurando numa mão o sabre de ouro imperial e na outra o seu belo estandarte. À volta das pregas dos grandes cortinados do leito espreitavam cabeças estranhas, umas bem feias, outras de traços admiravelmente suaves. Eram todas as ações boas e más do imperador que o olhavam, agora que a morte estava sentada sobre o seu coração. Lembras-te disto? Murmuravam uma após a outra. Lembras-te disto? E tantas coisas lhe contavam que o suor lhe corria da testa. Nunca o soube, disse o imperador. Música, música, o grande tambor chinês, gritou, para não ouvir o que dizem. No entanto, elas continuavam a contar, e a morte inclinava a cabeça, como um bom chinês, a tudo o que diziam. Música, música, gritava o imperador. Tu, maravilhoso passarinho de ouro, canta, anda, canta. Dei-te ouro e preciosidades, eu próprio te pendurei as minhas chinelas de ouro ao pescoço. Canta, vá, canta. Mas o pássaro ficou imóvel. Não havia ninguém ali que lhe desse corda, pelo que não podia cantar. A morte, porém, continuava a olhar para o imperador com as suas grandes órbitas vazias. E tudo era silêncio. Um silêncio terrível. Então soou de repente, junto à janela, o mais belo canto. Era o rouxinolzinho vivo que pousara num ramo lá fora. Tinha sabido da agonia do seu imperador e viera para lhe cantar consolação e esperança. E à medida que cantava, esvaneciam mais e mais as figuras. O sangue corria mais e mais rápido nos fracos membros do imperador, e a própria morte escutava e dizia: Continua, rouxinolzinho, continua! Quero que me dês o belo sabre de ouro. Sim. Queres dar-me o rico estandarte? Queres dar-me a coroa imperial? A morte dava cada um destes tesouros por um canto e o rouxinol continuava sempre a cantar. Cantou sobre o cemitério tranquilo, onde crescem as rosas brancas, onde o sabugueiro perfuma o ar e onde a erva fresca é regada pelas lágrimas dos sobreviventes. Então a morte sentiu saudades do seu jardim e deslizou como uma névoa fria e branca pela janela fora. Obrigado, obrigado, disse o imperador. Tu, passarinho celestial, conheço-te bem. Bani-te do meu país e império. Contudo, vieste cantar para que as visões terríveis desaparecessem do meu leito. Conseguiste que a morte saísse do meu coração. Como posso recompensar-te? Já me recompensaste, disse o rouxinol. Recebi lágrimas dos teus olhos na primeira vez que cantei. Nunca me esqueço. São essas as joias que verdadeiramente alegram o coração de um cantor. Mas agora dorme,
recompõe-te e fortalece-te. Vou cantar para ti. Cantou depois, e o imperador caiu num doce sono. Ai, como era suave esse sono! O sol entrava pelas janelas quando acordou fortalecido e são. Nenhum dos seus servidores tinha voltado, pois pensavam que estava morto. Mas o rouxinol lá estava ainda e cantava. Tens de ficar sempre comigo, disse o imperador. Cantarás quando quiseres e ao pássaro artificial vou parti-lo em 1000 pedaços. Não faças isso, disse o rouxinol. Ele fez o melhor que pôde. Guarda-o como até aqui. Não posso morar no palácio, mas permite que venha quando me apetecer. Pousarei à noite naquele ramo junto à janela e cantarei para ti, para que te alegres e medites. Cantarei sobre a gente feliz e a gente que sofre. Cantarei sobre o mal e o bem que à tua volta se mantém oculto. O passarinho cantor voa até longe. O passarinho cantor voa até longe aqui à volta, até ao pobre pescador, até ao telhado da cabana do camponês, a todo o lugar que está longe de ti e da tua corte. Gosto mais do teu coração do que da tua coroa. E, contudo, a coroa tem um esplendor algo sagrado à sua volta. Voltarei e cantarei para ti. Mas uma coisa tens de me prometer. Tudo o que quiseres, disse o imperador, que agora se apresentava no seu traje imperial, que ele próprio vestira, e sustendo o sabre, de ouro maciço, erguido contra o coração. Uma coisa te peço. Não contes a ninguém que tens um passarinho que te diz tudo. Será melhor assim. E o rouxinol voou para longe. Os servidores entraram para verem o seu imperador morto. Pois bem, quando ali chegaram, ele disse-lhes: Bom dia!